estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! É com muita alegria que nós damos início a mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV no canal do YouTube. Esse é o programa 26 dessa série que busca analisar o Livro dos Médiuns em seus aspectos mais detalhados. Nós estamos estudando o capítulo 6 da segunda parte, intitulado por Allan Kardec de Manifestações Visuais. Esse é o terceiro programa, a terceira parte em que nós estamos analisando o capítulo 6. E para avançar na análise desse importante capítulo, nós poderíamos recordar com Allan Kardec um belo trecho do livro A Gênese, no capítulo 14, no item 14. Allan Kardec anota: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem, pelo pensamento. Eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizando com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção, de outras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense alguma coisa para que esta se produza, como basta que module uma área para que esta repercuta na atmosfera. E assim, por exemplo, que um espírito se torna visível a um encarnado que possua vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu. Embora ele haja tido depois dessa época muitas encarnações, apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados que tinha então. Um decapitado se apresentará sem a cabeça, o que não significa de modo algum que haja conservado essa aparência. Certamente, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que ocorre é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais efeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências, que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Assim,
para onde ele transporte o seu pensamento, ele imprimirá no seu perispírito as condições daquela época. Esse belíssimo arrazoado de Allan Kardec nos faz entrever as realidades do mundo espiritual, no qual nós estamos perfeitamente inseridos e também submetidos às mesmas leis que regem a ação dos pensamentos dos desencarnados. Nós, encarnados, também imprimimos aos fluidos ambiente esta ou aquela direção, combinamos, transformamos, segundo o nosso pensamento persistente. Mas as anotações de Allan Kardec têm implicações muito mais complexas do que a simples leitura ou uma observação superficial pode indicar. Quando Allan Kardec diz que enquanto o espírito mantiver o pensamento numa determinada encarnação ou num determinado fato, se fixando naquele momento existencial, ele imprimirá no seu próprio perispírito as marcas, os vigores, as derrotas ou as vitórias daquele tempo. Ele mostra não só a maleabilidade do perispírito à ação do pensamento, mas as consequências de se manter o pensamento numa determinada situação. Ocorre que todos nós sabemos que mudar o pensamento não é algo muito simples de se fazer. Muitas vezes não basta querer, é preciso que haja muita vontade, porque o que fica marcado, gravado no nosso subconsciente, não se modifica com muita facilidade. Sobretudo quando nós estamos batidos pelo remorso, pela culpa. O nosso pensamento como que fica magnetizado, impregnado pelas nossas recordações primitivas, resultado das atitudes que tivemos. Nós estamos estudando nesse capítulo as manifestações visuais. E, decorrente disso, a percepção que nós podemos ter dos espíritos pela vidência, as visões psíquicas mencionadas por Allan Kardec, mas também aquelas percepções que temos por ocasião do sono, que nos vem à memória pelas lembranças chamadas de sonho. Mas Kardec estuda aqui também algo muito importante, que é a possibilidade do nosso desdobramento, que fazemos por ocasião do sono, ou provocado magneticamente por espíritos. Esse desdobramento da alma, que Kardec chamou de emancipação da alma, permite que nós tenhamos uma vida consequente à vida que temos no plano físico. Uma das médiuns que melhor ilustra a percepção extremamente lúcida e clara dessas visitas que ela, enquanto médium, podia fazer ao plano espiritual e retornar de forma consciente, porque a maioria de nós tem uma vivência espiritual, mas não se lembra. Ivone do Amaral Pereira, a médium dos suicidas, ela tinha essa possibilidade psíquica. Fazia excursões no mundo espiritual, auxiliada por mentores elevadíssimos, voltava e se recordava ao ponto de escrever as lembranças que ficavam reavivadas por esses mesmos mentores, como que uma psicografia causada por percepções da sua própria alma, num ato complexo de orientação de espíritos superiores, mas lembranças que ela mesma teve. Não uma psicografia mecânica, mas uma psicografia
poderíamos dizer, de natureza intuitiva, conquanto fosse uma intuição extremamente lúcida, porque ela recordava das viagens, das visitas que fazia ao mundo espiritual, e o mentor encarregado daquela escrita lhe dirigia o pensamento, e ela iria traçando, passo a passo, aqueles ditados do espírito, reforçando as lembranças. Ela anota no livro Devassando o Invisível uma visita que fez certa vez, está registrado no capítulo intitulado Nas Regiões Inferiores, que nós indicamos a leitura, pois faremos uma narrativa breve, segundo as nossas próprias palavras, e não textuais, como estão colocadas no livro. É um capítulo muito importante, em que ela relata um desdobramento que teve, provocado por Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito, esse mentor iluminado, que a conduziu a uma região muito inferior no plano espiritual. Ali, ela encontrou 10 espíritos que estavam em fase de reequilíbrio, ex-obsessores que estavam em fase de reequilíbrio no mundo espiritual, num processo de reajuste com a própria consciência. Então, em função dos crimes que eles haviam cometido, eles foram atraídos para uma região muito escura, tenebrosa, e ficavam como que no ambiente à semelhança de um pequeno galpão, numa situação de grande tristeza, promíscua mesmo, refletindo o estado de culpa, de sofrimento que eles haviam impregnado na própria consciência, gravados no seu subconsciente por anos e anos de perseguição quando encarnados e depois, quando desencarnados, tornando-se obsessores terríveis em crimes inenarráveis. Mas não estavam ali desamparados. Quando Ivone Pereira chega com o Dr. Bezerra, adiante daquela pequenina tapera, podemos dizer assim, ou construção muito singela no mundo espiritual, tinha uma senhora que aparentava certa luminosidade, que estava diante de um grande vasilhame, como se fosse uma panela de cobre, muito comum nas regiões do interior do Brasil, chamados de tachos, tachos de cobre, em que se faziam doces e alimentos. Ela estava diante desse grande vasilhame, movimentando com uma colher de cabo muito comprido. Ivone do Amaral sentiu um perfume de uma refeição deliciosa. E diante daquela senhora muito sorridente, muito simpática, que preparava aquele alimento, ele observou que estava dentro daquele grande vasilhame. Era uma sopa espetacular. Ela viu azeitonas, cebolas, cenouras, batatas, alface. Aquele alimento era belíssimo. Naturalmente, que aquela sopa estava sendo materializada naquela região umbralina pela força do seu pensamento. E ela fazia com muita alegria, estava ali para auxiliar aqueles espíritos em tremendo sofrimento que buscavam a readaptação com a própria consciência, a quitação com a própria consciência em função dos crimes cometidos. Ela, então, tomou de um prato, serviu àquele prato uma sopa e, conversando com Ivone alegremente, pediu que ela entregasse aquele prato de sopa para um daqueles espíritos perturbados que ali estavam. Dr. Bezerra de Menezes reforçou o pedido daquela senhora e orientou que Ivone conduzisse a comida para um deles. Quando ela se aproximou,
Ele avidamente pegou o prato e começou, de posse de uma colher, a tomar aquela sopa avidamente, demonstrando ter uma fome, um apetite excepcional. Ali no prato estavam a cenoura, a batata e todos os legumes que estavam sendo cozidos, digamos assim, psiquicamente, por aquela senhora, porque eles demonstravam, aquele alimento demonstrava temperatura, a textura dos alimentos era realmente um prato de sopa suculento que aquele espírito começou a ingerir rapidamente. Deu algumas colheradas e jogou o prato longe. Segurou a cabeça entre as mãos e chorou compulsivamente, tocando o coração da médium inesquecível Ivone Pereira. Ivone ficou extremamente condoída da situação daquele espírito. Quando ela olhou o prato que o espírito havia jogado longe, aqueles alimentos belos e suculentos, haviam se transformado em fragmentos dos crimes que ele havia cometido. E ele não conseguiu comer aquele alimento. Dr. Bezerra, ao lado de Ivone, diante daquele homem em grande sofrimento, disse: esse é o pensamento contínuo dele, espontâneo, decorrente das ações terríveis que cometeu. Ele transforma inconscientemente o alimento em fragmentos dos crimes que cometeu. A própria fome que o tortura é consequência desse estado psíquico que ele manterá ainda por longo tempo, enquanto ele não conseguir superar o remorso, a dor do crime, enquanto ele não conseguir superar a escuridão que ele criou para ele mesmo, em função das atrocidades que realizou quando encarnado e desencarnado. É a fala de Allan Kardec exemplificada por essa médium. Porque Kardec nos disse que nós podemos manipular a natureza dos fluidos, combiná-los, transformá-los, dar a ele vitalidade, o caso da sopa. Mas também inconscientemente podemos alterar a natureza dos fluidos. O ex-obsessor padecia no mundo espiritual as consequências dos atos que cometia. E inconscientemente ele transformava o alimento suculento, que era naturalmente eivado de fluidos benéficos que ele poderia assimilar, mas não conseguia, em função da transformação que ele realizava imediatamente ao tocar o alimento, ficando impossibilitado de saciar a fome que o torturava há muito tempo. Ivone acabou conversando com aquele espírito, consolou-o, fez com que ele recobrasse lembranças mais favoráveis. Mas o resgate é consequência da consciência culposa. É isso que Allan Kardec nos traz. Na Gênese, nesse capítulo espetacular, capítulo 6, de O Livro dos Médiuns, quando fala da realidade espiritual na qual nós estamos inseridos, que é consequência da nossa psique. Por isso, sempre buscamos renovar o entendimento de que a base da mediunidade é o pensamento. Todo o estudo de fenômeno mediúnico se centraliza na compreensão do próprio pensamento. Qualquer fenômeno mediúnico é resultado do ato de pensar, consciente ou inconscientemente, tanto no plano físico quanto no plano extrafísico. E no item 100, que está exatamente no capítulo 6
da segunda parte de O Livro dos Médiuns, na pergunta número 12, Allan Kardec indaga aos espíritos, perguntando assim: os espíritos que aparecem com asas, têm-nas realmente? Ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? O que nós acabamos de analisar com a Gênese, nesse exemplo excepcional da experiência mediúnica de Ivone Pereira. E os espíritos respondem a Allan Kardec: os espíritos não têm asas, nem de tal coisa precisam, pois que eles podem ir a toda parte, como espíritos. Aparecem da maneira porque precisam impressionar a pessoa a quem se mostra. Assim, uns aparecerão com trajes comuns, outros envoltos em amplas roupagens, alguns com asa, como atributo da sua categoria espiritual a que pertença, desde que a pessoa acredite que espírito tem asa. E Allan Kardec, ainda avançando no estudo das manifestações visuais, na questão 13 ele pergunta: as pessoas que vemos em sonho são sempre as que aparecem, as que parecem ser pelo seu aspecto? E os espíritos respondem a Kardec: quase sempre são. São elas mesmas as que os vossos espíritos buscam, ou aqueles que vêm ao encontro deles. Kardec aqui está abordando um aspecto muito interessante, que depois, porque o livro A Gênese foi publicado bem depois do Livro dos Médiuns. Então, esse capítulo tem grande relação com o capítulo da Gênese que nós mencionamos. Porque, na verdade, quando nós dormimos, nós encontramos os nossos afetos. Aqueles espíritos que nós pensamos, que é o que ele destaca aqui nessa pergunta. Só que os espíritos, nós todos, tivemos muitas encarnações, diversas reencarnações. Ora, se eu me afasto do corpo durante o sono natural, ou sono hipnótico em desdobramento, e eu vejo um espírito, para eu reconhecer quem é esse espírito, se ele me foi conhecido em vida passada, esse espírito precisa se fixar o seu pensamento naquela encarnação em que nós fomos conviventes. Senão eu vou ver aquele espírito e não vou reconhecer. Então, para que ele seja reconhecível a mim, como um familiar, como um amigo, ele tem que naturalmente se reportar psiquicamente àquele momento da sua existência, àquela encarnação. Então, muitos espíritos ficam fixados numa encarnação porque não conseguem sair daquele estado psíquico em função da culpa. Outros, já mais evoluídos, dominando a arte de pensar, eles então já conseguem impregnar uma imagem, aquelas que eles ficariam reconhecidos. Mas esse domínio psíquico se adquire. Não decorre propriamente da elevação espiritual. Só que as criações mentais de espíritos inferiores são igualmente inferiores. Somente os espíritos superiores podem criar imagens mentais sublimes. Muitas vezes, espíritos inferiores podem até enganar, criando uma aparência. Mas seguramente não será algo benéfico, elevado, ou de uma criação espetacular. É o que Kardec pergunta na questão número 14. Ele indaga assim: não poderiam os espíritos zombeteiros tomar as aparências das pessoas que nos são caras para nos iludirem ou nos induzirem a um erro? E os espíritos respondem: somente para se divertirem à vossa custa, tomam eles aparências fantásticas. Então, realmente, os espíritos zombeteiros, quer dizer, uma categoria de espíritos que ele chamou aqui de zombeteiro, espíritos brincalhões, espíritos
que querem trazer perturbação, eles podem sim tomar aparência, porque eles podem aprender a técnica de manipular os fluidos. Isso se aprende de observação, porque eles estão no mundo espiritual. Então, eles acabam aprendendo. Mas o espírito que está respondendo Allan Kardec faz um complemento a essa pergunta muito interessante. Ele diz assim: há coisas, porém, com que lhes não é lícito brincar. Então, espíritos podem tomar aparência para nos enganar. Podem sim, para nos iludir. Mas isso tem um limite. Porque se o indivíduo ao qual ele tenta enganar é uma pessoa dotada de alta moralidade, não está naquela faixa psíquica, o encarnado que perceber o espírito brincalhão vai perceber imediatamente também que ali está um espírito inferior, que não é um espírito elevado, que aquilo é uma tentativa de manipulação psíquica, principalmente se é uma pessoa que conhece do assunto, como o caso de Ivone Pereira, que visitava regiões terríveis e via espíritos brincalhões que tomavam imagens as mais fantasmagóricas. Mas ela não se assustava, porque ela compreendia. Ela dizia o seguinte: como eu já fui suicida em várias encarnações e já visitei essas regiões umbralinas muitas vezes em vidas passadas, isso aqui não é estranhável para mim. Ela conseguia se dominar naqueles ambientes. Isso acontece não só com pessoas que já passaram por aquela região, mas com pessoas equilibradas, que já conseguem manter um alto domínio moral e psíquico para não sofrer influência de espíritos inferiores. Então, eles podem tentar enganar, mas se o médium é dotado de conhecimento e de amadurecimento espiritual, ele não vai ser enganado. Essa ilusão ela é momentânea. Kardec continua indagando na questão 15. Compreende-se que, sendo uma espécie de evocação, o pensamento faça com que se apresente um espírito em que se pensa. É uma afirmativa de Kardec. E realmente, quando a gente pensa insistentemente numa pessoa desencarnada, ou até mesmo encarnada, isso é uma evocação. A palavra evocação aqui é muito interessante porque realmente você cria um campo magnético de atratividade. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com a insistência e persistência de pensamentos. Mas a pergunta de Kardec é a seguinte, depois dessa afirmativa: como é que então, muitas vezes nós pensamos numa pessoa, desejamos ardentemente encontrá-la, e nós não a encontramos em sonho? E vemos muitas outras que nos são indiferentes e que nem mesmo pensamos nessas pessoas. E os espíritos respondem a Kardec: os espíritos nem sempre podem manifestar-se visivelmente, mesmo em sonho, embora esse seja o desejo que você possa ter. Pode dar-se que eles não possam se manifestar visivelmente por causas independentes da vontade deles. Frequentemente é também uma prova de que não consegue triunfar o mais ardente desejo. Então, veja bem, por mais que eu deseje atrair ou evocar um espírito, nem sempre ele pode comparecer, porque ele está impedido de alguma forma. Isso também é uma prova de que não basta eu também pensar insistentemente para que aquilo se realize. Isso vai depender de condições. Quanto às pessoas que vos são indiferentes, continua o Espírito, é certo que nelas não pensais, mas pode acontecer que elas pensem em vocês. Aliás, não podeis formar ideia das relações no mundo dos espíritos. Isso é muito interessante, a gente observa relatos de pessoas, de espíritos, inclusive, que se manifestam em reunião mediúnica, que se deparam com amigos que não se lembravam
deles de vidas passadas e que vem acudir, auxiliar, ajudar, tem uma surpresa. Por quê? Porque às vezes a gente se esquece de alguém, mas esse alguém não se esquece de nós. Tem uma afinidade, tem uma simpatia, tem uma amizade. Então, ele que às vezes comparece. Então, no mundo espiritual, nós temos uma multidão de conhecidos íntimos, antigos ou recentes, que nós nem imaginamos quando estamos despertos. Kardec faz uma nota: quando nenhum meio tenhamos de verificar a realidade das visões ou das aparições, é muito comum nós lançarmos a dúvida à conta de uma alucinação. E é verdade. Muitas vezes, como a gente não pode confirmar aquela visão ou uma aparição, a gente tem a tendência de achar que é uma alucinação. Existem alucinações realmente, mas elas são diferentes das aparições, uma vez que essas mantêm a independência diferente da alucinação. Muitas vezes é uma ideia repetitiva, num dos aspectos. Quando, porém, os sucessos as confirmam, ninguém tem direito de atribuí-las à imaginação, porque realmente existem aparições, existem evidências, nós podemos ver os espíritos. Tais exemplos são as aparições que temos em sonho ou estado de vigília, de pessoas a quem absolutamente não pensavam, produzindo-as no momento em que morreram, vêm por meio de sinais diversos, revelar as circunstâncias totalmente ignoradas em que faleceram. Então, muitos médios podem ver a pessoa no momento que pois elas permanecem no estado, naquele momento desencarnatório, inclusive trajando as roupas em que foram sepultadas. Isso faz com que médios videntes vejam, relatem e comprovem que realmente não é fruto da imaginação. Por esses detalhes, às vezes algo que o espírito conduz, algo que o espírito fala, né, pelo pensamento. E Kardec dá um exemplo muito interessante para comprovar que muitas vezes algumas aparições não são alucinações. Ele diz de cavalos, não é? Que de repente se empinam e recusam a caminhar para a frente, por motivo de aparições que assustam os cavaleiros que os montam. Então, o espírito pode ficar realmente aparente a tal modo de um animal ver, comprovando que ali está uma aparição. Às vezes o animal ele pode perceber a presença do espírito e o encarnado não. Ele dá o exemplo aqui do cavalo, mas nós vemos às vezes outros animais identificando a presença de desencarnado, porque eles conseguem ver. Cuidado, nós vamos ter um capítulo para falar sobre isso, mas já adiantando, o animal não é médio, ele tem uma percepção anímica, ele percebe o mundo espiritual decorrente de percepções inerentes à sua psique, que também é volátil, porque o animal não tem pensamento contínuo. Então, esse fato mostra que aí não tem imaginação. Não se pode negar que o caso que se dá com os animais seja uma ilusão do animal. Acresce que, se fosse exato que as imagens que vemos em sonhos são sempre efeitos de nossas preocupações quando acordados, não haveria como explicar que nunca sonhemos, como se verifica frequentemente, com aquilo em que mais pensamos. Às vezes, algo que nos passa desapercebido durante o dia, a gente pensa, não é? Sonha com aquilo que pensou, ou que percebeu, ou que viu. E às vezes, com algo que insistentemente se pensa, a gente não sonha. Mostrando que os sonhos não são realmente frutos de do resultado de nossas ações do cotidiano. Há um capítulo no livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, de André Luiz, o capítulo 7,
que desdobra também esse capítulo tão importante das manifestações visuais de Allan Kardec, e que fala sobre o plano espiritual ativo, superior e inferior, ao nosso derredor, independente da nossa vontade e interagindo conosco. No capítulo 7, ele fala do socorro espiritual que muitos de nós recebem nas madrugadas e que nem de longe imaginamos. Um desses trabalhadores que formam grupos inteiros de equipes que prestam socorro, esses atendimentos são descritos nesse capítulo. Ele menciona que sempre existem quer-fazeres urgentes, ou seja, auxílios oportunos aos nossos irmãos da crosta planetária. E muitas vezes ele diz que o concurso é mais eficiente à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Muitas pessoas indagam, mas a luz solar pode estragar os aparelhos dos espíritos? Podem, porque eles são matéria. E existem raios solares que nós, ações do Sol sobre a natureza, tanto do plano físico quanto do espiritual, que nós ainda desconhecemos. O espectro luminoso, não é, que a nossa capacidade visual permite, de percepção do Sol, ele é muito limitado. Existem zonas de raios, de emissões magnéticas do Sol que nós estamos longe de conhecer. Então, muitas vezes, espíritos familiares nossos vão buscar entidades amigas, não é? Para que seja auxiliado na madrugada. Inclusive, nesse capítulo, André Luiz narra o estado de uma pessoa que ia sofrer um acidente vascular cerebral em função de um desajuste orgânico e que foi cessado no mundo espiritual antes de acontecer. Inclusive, quando ele acordou, ele acorda super assustado, com um batimento cardíaco alterado, e corre para o auxílio médico, que realmente foi muito correto, mas toda assistência ele já havia recebido. Isso responde a muitas indagações de pessoas nesse período da pandemia, que acreditam que as atividades dos espíritos cessaram por ausência das reuniões mediúnicas. Isso não aconteceu. Muito pelo contrário, o exemplo que eu trouxe de Ivone Pereira, do atendimento a esse espírito em regiões trevosas e profundo sofrimento, mostra que os médicos, mesmo antes da pandemia, já estavam, sempre foram auxiliares de espíritos benfeitores para o socorro de espíritos sofredores do mundo espiritual. Aí você pode perguntar, por que o doutor Bezerra não fez o atendimento direto e precisou buscar Ivone encarnada para ir naquele ambiente? Embora o doutor Bezerra estivesse ali do lado. É porque a condição de encarnado de Ivone, os fluidos perispirituais de Ivone, davam melhores condições a ela, dada a materialidade, de se aproximar daquele ambiente tão material, muitas vezes próximo da matéria física que nós conhecemos. Então, ela foi encarregada de conversar. Pode ser que o espírito nem conseguisse perceber a presença de Dr. Bezerra, tal elevação dele, e a dificuldade que ele teria para fazer com que o perispírito ficasse denso o suficiente para que aqueles espíritos pudessem perceber. Então era mais fácil usar um médium encarnado pela sua condição fluídica do que um espírito superior. As ações do espírito superior, dada a distância que ele está do estado material, é muito grande. Então, os médiuns equilibrados, sérios, estudiosos, são sempre convocados para atividades no mundo espiritual. Então, nós temos que tirar essa ideia de que reunião mediúnica se resume a um encontro semanal de 1h30, 2 por semana. Meus irmãos, nós podemos dizer
que vivemos uma sessão mediúnica permanente. Porque sessão mediúnica é encontro de almas, de pensamentos. Nós estamos com o pensamento conectado a espíritos superiores ou inferiores o tempo todo. E à noite nós somos convocados para o contato com eles. Se o indivíduo demonstra equilíbrio, ele vai auxiliar os benfeitores espirituais. Então ele está trabalhando mediunicamente o tempo todo. É preciso tirar essa visão distorcida, reduzida, não é? De que reunião mediúnica é um ato de encontro semanal. Ali eu posso ter manifestações de espírito, mas nem é necessário. Então, as reuniões mediúnicas não tem nem manifestação de espíritos. Então, o que os médicos ficam fazendo ali? Auxiliando os benfeitores espirituais, doando fluidos pelas preces. Mas no dia a dia, no cotidiano, nós estamos trabalhando, sim. Então, podemos dizer que estamos vivendo uma permanente sessão mediúnica. É preciso que a gente amadureça, saia dessa infância espiritual de estudos, muitas vezes superficiais, que nos levam a um entendimento reduzido, parcial, superficial da mediunidade, para nos aprofundarmos na compreensão do que é a tarefa do médium no cotidiano, que é a grande pergunta que se faz agora na pandemia. O médium parou de trabalhar? Nunca. Nunca parou de trabalhar. Veja que esse livro é de décadas passadas, que eu mencionei, de Ivone, e o próprio Missionários da Luz é da década de 40. Olha o que André Luiz narra no capítulo 8, no capítulo intitulado No Plano dos Sonhos. No Plano dos Sonhos. Alexandre, resumindo o capítulo, que ele é muito bonito e merece ser lido com mais vagar por todos aqueles que estão aqui acompanhando os nossos estudos, mas resumidamente, o grande e elevado mentor apresentado por André Luiz é Alexandre. Alexandre organizou no plano espiritual um encontro para capacitação de médiuns no mundo espiritual. Naquilo que nós podemos chamar de estudo continuado, ou aperfeiçoamento continuado, para utilizar uma expressão aqui da didática humana, da pedagogia, né? Que é a formação continuada do trabalhador. Que o médium tem que se preocupar com essa formação continuada, que é estudar sempre. Então, o Alexandre, no mundo espiritual, convocou 300 médiuns encarnados e os reuniu num centro espírita, por volta de 2 às 4 horas da manhã, em que eles ouviriam uma palestra em que ele falaria sobre mediunidade. Muitos desses médiuns não lembrariam claramente do encontro ao acordarem, mas ficaria gravado na mente deles o amor ao trabalho, a caridade, a dedicação à mediunidade, a transformação íntima, o que é mediunidade, mecanismo da mediunidade, que tudo isso ele iria estudar numa palestra que ele faria para esses 300 médiuns. Ora, então significa que os médiuns também estudam no mundo espiritual. Não só trabalham. Tem encontro de estudos. Isso é importante nós observarmos. É a formação continuada, que fica no plano físico e no plano espiritual. Mas eu preciso me preparar à noite. Eu não sei quando serei convocado. Eu tenho que estar preparado sempre. Eu era jovem e frequentava a mocidade espírita, e uma vez uma frase me chegou, me fixou na mente.
Certa vez chegou uma pessoa muito necessitada, nós éramos jovens, domingo de manhã, uma pessoa pedindo passe. Nós não sabíamos aplicar passe, éramos adolescentes, não tínhamos essa experiência, então fomos à casa de alguns médiuns. Eu mesmo fui pedindo socorro, porque a pessoa, era o que a gente podia fazer. E na casa de 2 médiuns, eu ouvi uma mesma resposta. O médium, era o trabalhador do centro, ele virou para mim e falou assim, que não poderia atender aquele caso, porque ele não estava preparado. Isso nunca me saiu da mente, isso tem décadas, isso tem mais de 40 anos. Ainda é viva essa frase. Eu nunca me esqueci de 2 médiuns que falaram, não, eu não vou atender essa pessoa porque eu não estou preparado. Só quando nós chegamos à casa de uma terceira médium, muito dedicada e amorosa, hoje ela já está no plano espiritual, ela desligou o fogo, não é? Ali, a chama do fogão, tampou a panela, tirou o avental e saiu conosco imediatamente. E foi lá e aplicou o passe e a pessoa que estava em transe se reequilibrou. Eu fiquei admirado com a dedicação daquela senhora. E dessas frases que eu ouvi, eu não estou preparado. Com o tempo, a gente vai estudando e a frase sempre fica persistente. E eu entendi, ao longo do tempo, que nós, médiuns, sempre devemos estar preparados. Sempre preparados. E nos esforçarmos por fazermos a caridade quando formos solicitados. Mesmo que nós não tenhamos as melhores condições. Mas às vezes é bom desligar a panela do fogo, tirar o avental da cintura e prestar a caridade. Porque quando a dor chega, não tem hora e nem lugar. E as pessoas vão bater na porta, é do centro espírita. Como agora. Muitos pedidos virtuais. Oremos por essas pessoas. Esse ato de orar pelas pessoas e de estudar é a sessão mediúnica permanente que nós estamos mencionando. Então Alexandre convocou os 300 trabalhadores para assistir, mas 2 faltaram. Alexandre ficou preocupado e pediu que um encarregado fosse ver o que aconteceu com os 2 que estavam relacionados e faltaram. André Luiz foi junto para ver o que tinha acontecendo. Faltava 5 minutos para 2 horas da madrugada, a palestra ia começar sem os 2. Médios que não compareceram. Eles ficaram preocupados se tinha acontecido algum acidente. Então eles chegaram na casa do primeiro. E viram um quadro muito interessante. O médium estava, o corpo físico na cama, e ele estava parcialmente afastado do corpo, com um rosto de terror imenso. E diante dele, uma figura escura que tentava falar alguma coisa, e quanto mais aquele espírito enegrecido falava, mais pânico o médium, né, faltoso, demonstrava ali maior pânico. Então, o André Luiz e o encarregado chegaram perto para ver o que estava acontecendo. E perguntaram para o espírito, que estava ali perturbando o médium, o que tinha acontecido para estar ali retendo-o no leito, né? Ele explicou assim brevemente, ele falou, olha, o problema foi o seguinte, ele foi muito meu amigo na última encarnação. Nós somos conhecidos. Eu desencarnei há relativamente pouco tempo. Mas acontece que no jantar, ele falou mal de mim, ele me acusou de algo que eu não fiz. Então, eu percebi que ele tinha me acusado, e eu esperei ele dormir para explicar para ele que eu não tinha feito o que ele me acusava, que era injusta aquela acusação. Mas quando eu comecei a falar, ele fez essa cara de pânico. Eu também não estou entendendo. Eu só estou aqui para explicar para ele. André Luiz ficou impressionadíssimo. Falou mal de um desencarnado e o desencarnado foi encontrá-lo à madrugada. Fez com que ele faltasse. Resumidamente, qual foi a providência que os espíritos tomaram? Simplesmente sacudiram o médium, né? Chamaram o nome dele em voz alta e ele acordou.
É óbvio que ele não ouvia com os ouvidos, mas ouvia com a mente, porque foram os espíritos que chamaram o nome dele em voz alta. Aí ele acordou, todo assustado, dizendo: Nossa, tive um pesadelo. Bastou falar em fulano de tal que ele me apareceu. Saíram daquela casa, foram ver o segundo que não tinha comparecido. O segundo estava numa situação muito pior. Estava com 3 entidades ligadas a distúrbios sexuais gravíssimos. Quando esse médium viu André Luiz e o encarregado, André Luiz percebeu que eles eram conhecidos, ele ficou numa vergonha tão grande, tentou justificar, tentou explicar, e o encarregado de Alexandre conversou com ele rapidamente, mas eles saíram dali, e André Luiz perguntou: Nós não vamos fazer nada, ele está envolvido com sensações sexuais desequilibradíssimas, os espíritos estão assim absorvendo, inclusive um espírito gritou para o encarregado: Vocês não vão conseguir tirá-lo daqui, não, ele é nosso. Ele gosta de nós, ele gosta, ele deseja. Eles saíram da casa, André Luiz perguntou: Nós não vamos fazer nada? Ele disse: Não, nesse caso nós não vamos deixar. Nós não vamos fazer nada, vamos deixá-lo como está. Para que amanhã, quando ele acordar, as impressões negativas desta noite possam ficar impregnadas na sua mente e ele aprender, pela própria experiência, a modificar a conduta, os desejos, os pensamentos no cotidiano. Então, o médium não para de trabalhar, mas as suas condutas podem interferir no progresso do médium. Inclusive, como esse momento belíssimo de estudo que foi propiciado por Alexandre. Meus irmãos, quando André Luiz narra um fato desse numa das suas obras, isso não é um fato isolado. Ele dá exemplos das ações dos espíritos, no caso socorristas, de estudo, de trabalho, de médios. Mas que esses exemplos dele, e isso é explicado pelo próprio Chico Xavier na sua biografia, são casos reais que acontecem cotidianamente e que André Luiz traz para a literatura mediúnica de forma exemplificativa para desdobrar e explicar os estudos de Allan Kardec, que é a grande proposta dos espíritos superiores, que é auxiliar no melhor entendimento da obra de Allan Kardec. Veja que esses 2 capítulos, 7 e 8, principalmente o 8º, no plano dos sonhos, merece ser estudado, porque é cheio de detalhes que aqui o tempo não nos permite. Mas é preciso nos dedicarmos mais ao estudo, ao preparo, para a gente não utilizar essa expressão: não, eu não estava preparado. Foi o caso desses 2 médiuns, né, que faltaram aos estudos no mundo espiritual. O que aconteceu com eles? Eles não estavam preparados. Então, o nosso preparo, ele é contínuo, ele é constante. E nós devemos observar que o resultado das nossas atitudes e competências à noite decorrem das nossas atividades no cotidiano. É por isso que todo médium está, podemos dizer, nessa sessão mediúnica, não é? Simbolicamente falando, permanente. Às vezes não tão simbólico, não, porque realmente nós estamos sintonizados sempre. Temos que buscar a boa sintonia. E agora, quanto a humanidade está precisando, ajudarmos com os nossos fluidos benéficos pelas preces à distância. Temos aqui algumas perguntas. O Eduardo pergunta: essa fixação mental de trazer consigo essas sensações de decapitado, amputado, pode ser pelo seu pensamento de processo materializado do espírito? Aqui tem 2 possibilidades. Do espírito apresentar-se amputado, por exemplo, sem um braço.
É exatamente porque para quem ele apareceu, ou porque no seu subconsciente estava gravado o estado de amputação, porque ele ainda não aprendeu a dominar o próprio pensamento no mundo espiritual. É um domínio que se adquire com o tempo e decorrente, como dissemos, preferivelmente de evolução espiritual. Porque basta o pensamento e a vontade, mas isso não é automático, né? Nós aqui mesmo não conseguimos ainda domar o pensamento pela disciplina como desejamos. É uma luta constante. Agora imagine isso no mundo espiritual. A Elis Patrícia nos faz uma pergunta. Tem comunicação de encarnado para encarnado? Estou com esse pensamento desde ontem, querendo entender. Claro que tem. O processo telepático, ele é de mente a mente, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, e vice-versa, do encarnado para nós, encarnados, e pensamentos nossos são impulsionados para desencarnados. Então, nós mantemos um contínuo contato mental. E a escolha da frequência psíquica é nossa. A Silene fez uma pergunta interessante. Os gatos e cães também veem os espíritos? Ao que André Luiz, ao que Kardec diz, diante de aparições, esses animais podem ver, sim, os espíritos. E muitos dão notícia. Às vezes pelo latido, pelo miado, pelo arrepio. Isso acontece. Mas lembre do estudo da aula passada, do programa passado. Não ter medo de espírito. Nós temos que aprender a não ter medo porque eles não fazem mal. Podemos dialogar com eles mentalmente, mostrando amor, solidariedade, carinho, não é? Como o Chico Xavier, eu ilustrei no programa passado, não só mandar espírito embora, mas fazer uma prece para que ele se reequilibre. Quando nunca nos lembramos do sonho, isso nós já comentamos, é porque às vezes não nos é permitido, ou o nosso cérebro não tem condições de assimilar. A Maria Letícia pergunta, por isso é que reuniões de efeitos físicos são feitas no escuro? Os espíritos dizem que as reuniões de materialização de efeitos físicos devem ser feitas no escuro, exatamente porque a luz pode atrapalhar os aparelhos. Uma vez eu estava numa reunião, a pessoa fez uma observação, mas esses aparelhos são assim tão fracos? Não, são aparelhos delicados mesmos, que sofrem a ação da luminosidade, da luz solar. Veja que tem medicamentos que têm o frasco escuro, porque a luz solar pode alterar a química do medicamento. Então, muitos medicamentos líquidos têm frasco escuro, não é por acaso, é para evitar que a luminosidade afete determinadas substâncias químicas. Muitos medicamentos afetam isso. Nós temos que ver, nós temos frequências como o ultravioleta, não é? Radiações as mais diversas, que nós sofremos isso continuamente. A Vera está nos perguntando, os médiuns ativos podem trabalhar mediunicamente enquanto o corpo físico está em repouso do sono? Foi o que nós falamos o tempo todo, né? É exatamente isso que acontece. O médium produtivo, ele será sempre convocado, dei o exemplo de Ivone como um exemplo. Não quer dizer que aconteça só com ela. A diferença dela, da maioria de nós, é que ela se lembrava, porque ela tinha um compromisso com a literatura espírita. Então ela escrevia para trazer esses exemplos para nos ajudar. Nós que não temos essa percepção clara. Mas toda noite a gente entra em contato com o mundo espiritual. Para onde vamos? Depende de nós. Vamos ficar em casa batidos em obsessões oportunistas, por invigilância da fala ou da conduta moral? Ou vamos avançar para os grandes aprendizados que nós podemos ter no mundo espiritual? Essa é uma escolha nossa. Esse programa continua. O capítulo 6 continua na semana que vem, porque é um capítulo muito importante que trata de aspectos da mediunidade,
da alma do médium, que nós chamamos aspectos anímicos, que é a vivência no mundo espiritual, ou como chama Allan Kardec, emancipação da alma. Nós vamos ficando por aqui, lembrando sempre que o estudo está disponível também em podcast no canal da FEB TV, no Spotify, e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais ficarão gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. Se você tem dúvidas, muitas perguntas foram feitas aqui acerca da mediunidade, eu gostaria de ficar atento à programação da FEB TV. Acesse o nosso Telegram, @FebTV_Mediums. Faça a sua pergunta, o grupo já está aberto. Se você deseja encontrar todo o conteúdo do Estudando o Livro dos Médiuns em um só lugar, acesse o site febtv.com.br/médiuns. Lá você encontrará as perguntas respondidas no Telegram e os encontros semanais e materiais de estudo, podcast e muito mais. E seja também um colaborador da FEB TV. A FEB TV subsiste a partir de auxílios que ela recebe espontaneamente das pessoas que desejam manter este canal ativo para levar a esperança, a paz e o consolo. Você pode manter os nossos estudos no ar acessando febtv.com.br e dar a sua contribuição. Será muito bem-vinda para que o Espiritismo seja amplamente divulgado por esse canal que busca levar o amor, a verdade, a justiça e a caridade. Eu fico por aqui e te aguardo na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.